Olá, como eu disse anteriormente, estamos aqui de volta para conversarmos sobre política, ciência e religião e como essas três organizações estão diretamente envolvidas, né? Determinam o nosso futuro, determina a nossa vida, o que a gente é e o que a gente poderia ser. Hoje eu quero falar um pouquinho mais específico, né? No primeiro vídeo eu dei uma explanação do que eu gostaria de estar discutindo nessas três questões, e é claro, focando na religião católica, porque eu sou católica, nasci de uma família tradicionalmente católica, e gostaria muito de estar colocando o meu ponto de vista sobre as questões, né, nessas três áreas, da política, da ciência e da religião. Muito bem, e por que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque eu acredito, né, que existem pessoas de fé, e eu sou uma pessoa de fé, e a fé pode ajudar a transformar as pessoas e transformar o planeta. E eu gostaria muito de dar a minha contribuição para um mundo melhor. E como que eu acredito que isso possa ser feito? Eu acredito que possa ser feito através da oração e da ação. A oração, ela tem sido feita, ela tem sido realizada, né, pelo ser humano, eu acho, desde que o mundo é mundo, né, desde que a gente percebe o ser humano na Terra, ele tem uma tendência, uma espiritualidade, a uma questão, né, eu não diria sobrenatural, mas uma questão mística, né? O ser humano, ele tem uma certa necessidade de ser místico, de crer em alguma coisa, porque na verdade existe um mistério que envolve a criação de tudo, né? Existe Deus, não existe Deus? O que a fé nos ajuda nesse sentido? Então, hoje, eu quero dizer, né, que a minha intenção é colaborar, né, com as pessoas que têm fé e, e de alguma forma explanar o porquê é que a oração, o porquê que a fé não tem ajudado a humanidade como um todo, né? Eu acredito que para se conseguir uma transformação é preciso buscar conhecimento. Não adianta ter fé se não tiver conhecimento, né? Conhecimento da verdade, né? E para colaborar com essas pessoas de fé e que querem, né, buscar conhecimento, a verdade e agirem na direção de uma transformação da Terra num planeta melhor para todas as pessoas, é para isso que eu falo, é em função disso, né, que eu quero falar, porque acredito no poder, né, como eu já disse, da oração e na força da ação, né? O povo unido jamais será vencido. Portanto, católicos unidos poderão fazer as reformas na igreja necessárias para que ela realmente seja uma instituição que segue os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Buscar conhecimento é importante para Deus, né? Vamos perguntar isso para nós mesmos. Se vocês respondem, vocês tiram tempo para pensar sobre isso. O que será que Deus pensa do buscar conhecimento, buscar a verdade, né? Tá envolvido numa busca contínua de aprendizado, né? Eu, aqui, da minha modéstia parte, te digo, buscar conhecimento, sim, é importante para Deus, porque não existe salvação na ignorância. A ignorância é o inferno das pessoas aqui na Terra. E o paraíso é o conhecimento, é a sabedoria. E de onde vem a sabedoria, de onde vem o conhecimento, se não de Deus, né?
aí eu coloco a ciência é uma fonte de conhecimento. São as ciências que nos traz luz, que nos traz direção. E essa luz, essa direção, ela vem de Deus. A ciência é fonte de Deus. Então não existe salvação se não for através do conhecimento e se não for através da ciência. E nas ciências existem vários segmentos. Esses segmentos são a base, né, de todo conhecimento. Ele é a base de todo conhecimento, né? São vários segmentos, né? Você pode dizer conhecimento religioso, conhecimento científico, conhecimento político. Não existe sociedade, não existe nenhum segmento, nenhum país na face da Terra que não esteja diretamente sob o prisma da política, da ciência e da religião. Tudo é política, tudo é ciência, tudo é religião. E por que alguns países conseguem uma melhoria de vida onde não existe pobreza, onde não existe fome, né? A história deles sempre foram assim, desses países? Claro que não. Eles passaram por guerra, por fome, por peste. E a busca do conhecimento transformou aquelas sociedades numa sociedade melhor para todas as pessoas. E a América Latina como um todo só vai conseguir esse conforto, esse bem-estar, essa melhoria de vida quando tiver esses conhecimentos político, científico, religioso. É preciso ir para a escola, é preciso ir para a faculdade, é preciso ir para as universidades para adquirir esse conhecimento? Não, não é. Na verdade, o ser humano ele já nasce com uma carga de conhecimento nato. Lembra da parábola de Jesus que ele disse que foi distribuído algumas moedas para algumas pessoas? E essas pessoas, algumas transformaram essas 3 ou 5, eu não me lembro quantas moedas, dobraram. Outras simplesmente mantiveram do jeito que estava. Outras até enterraram com medo de perder para depois devolver a moeda do jeito que recebeu. O que significa essa parábola? Essa parábola ela é justamente o conhecimento que você nasce com ele. Quando você nasce, você já vem com um grau de espiritualidade e uma carga de conhecimento. Esse conhecimento são essas moedas que lhes são dadas. E o que você tem que fazer com elas? Você tem que multiplicar, porque é isso que está escrito, né? A pessoa que multiplicou, ela foi recompensada ainda mais. E as outras, cada uma, se você não conhece essa história, eu recomendo, vá lá ler, está na Bíblia. Então, essa é a finalidade aqui dessa conversa, é te motivar a buscar esse conhecimento por você só. Você não precisa de escola para isso, você só precisa de saber ler e ter boa vontade. Peça e a porta se abrirá. Né? Se você pedir conhecimento, você terá conhecimento, conhecimento virá para você. Então, buscar conhecimento é fundamental para a salvação. E o que é a salvação? É uma vida melhor. É uma vida melhor. Deus não quer sofrimento. Quem acha, né, que sofrer é bom aqui porque vai conseguir uma vida melhor depois que vai para o paraíso, isso não é verdade. Eu te garanto isso não é verdade. Isso foi inventado por seres humanos que querem manipular outros. Na verdade, você precisa se desenvolver enquanto pessoa, você precisa evoluir enquanto ser humano. Você não pode nascer e morrer no mesmo patamar, porque se você fizer isso, você vai estar levando com você o inferno que você viveu aqui na Terra, né? Então, não é isso. O que precisa é ampliar esse conhecimento que vem de berço. Por quê?
Sem isso, não tem aproximação de Deus. Deus é sabedoria, Deus é luz, Deus é conhecimento, Deus é criação. Quer coisa mais maravilhosa e de maior força do que a criação? Quem é que cria sem estar usando o máximo do conhecimento e da iluminação que cada um recebe? Tá? Então, é essa energia, é essa força, é esse conhecimento que você nasceu, essa sua percepção das coisas. Por exemplo, todos os católicos que eu conversei de todas as partes do mundo, eles não estão satisfeitos com a igreja. Eles sabem que falta coisa, que falta explicação. Eles continuam indo porque eles são induzidos. A igreja se tornou um, um parque de diversão, onde as pessoas vão para se encher de alegria, se encher de fé, entre aspas, né? Porque não existe fé na ignorância, a fé ela tem que ser fundamentada no conhecimento, mas essa ilusão de um bem-estar que é passageiro e que não leva a nada, não leva a uma evolução espiritual. Uma pessoa não nasce na igreja católica e morre evoluída, ela morre uma pessoa melhor. Não, porque a igreja não ajuda nisso. A igreja só pensa em fazer o mínimo, mostrar lá a leitura, né, dos trechos da Bíblia, e muitas vezes, na maioria das vezes, o padre ou o pastor, porque as outras igrejas estão inclusas aí também, porque todos vieram da mesma origem, né? A Igreja Católica deu criação, que criou o cristianismo, né? A origem do cristianismo a gente vai falar depois. Agora eu só quero focar na importância de você buscar conhecimento, de você entender sobre política, sobre religião e sobre a ciência. E que a ciência é fonte de Deus, porque Deus é conhecimento, é sabedoria, é luz, é criação. E a ciência está dentro disso. Se existe uma comunicação entre o ser humano e Deus, essa comunicação vem através das ciências. Ah, mas nem sempre a ciência, e quando a ciência faz isso e aquilo que é contra, né, as leis de Deus? Ué, as leis de Deus não foram criadas por Deus, foi criada pelo ser humano. Desde a criação do ser humano não existe comunicação direta com Deus, tudo isso é mentira, é inventado, e isso pode ser provado pela história, né? Porque, pensa assim, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pensa assim, por que Deus, na Idade Antiga, falou com as pessoas e ele não fala mais? Por que ele mandaria isso? Né? É uma coisa absurda demais. Todo conhecimento e toda conexão com Deus está voltada dentro do conhecimento. Essa é a única forma de comunicação com Deus, essa é a única forma que você sente espiritualidade, a energia divina. Quando você, enquanto ser humano, se concentra no poder interno que Deus te deu. E aí vem o conhecimento, aí vem a sabedoria, aí vem o discernimento que toda pessoa tem, nasce com ela. E é isso que a gente precisa saber. Aonde é que a gente vai para buscar conhecimento? Em todos os lugares. A religião que fala para você, não lê isso, não faça isso, não faça aquilo, foge dela. Porque o conhecimento está em todos os lugares. E você precisa saber de todos eles. Por exemplo, você sabe por que Martim Lutero rompeu com a Igreja Católica? Você buscou a verdade na história, não a versão que a igreja conta, mas a história, porque a história documenta, a história é uma ciência que tem o papel fundamental de descrever os fatos sem se posicionar sobre eles, simplesmente contar, relatar o que aconteceu. E isso existe desde a Idade Antiga, desde os gregos, os romanos. É por isso que a gente sabe de Pitágoras, a gente sabe de Sócrates, de Platão, enfim, de muito antes de Jesus ter nascido, a gente tem conhecimento de uma sabedoria, de uma ciência que existia. Por quê? Porque a história documenta essas coisas. Então, vá buscar na história a verdade. Por que
Martim Lutero se separou da Igreja Católica, ele era um padre. E o que o salvou de ser queimado na fogueira? Tá? É importantíssimo você ter conhecimento real das religiões, como ela foi fundada, por que ela foi fundada, de onde surgiram os dogmas, quem criou os dogmas. Porque você precisa saber, inclusive, que os dogmas e religião não foram criados por Jesus de Nazaré. De acordo com os escritos antigos, os pergaminhos, inclusive os que foram enterrados, né, em grutas, para que o povo não tivesse conhecimento sobre aquele lado de Jesus, nenhum deles está escrito que Jesus criou religião e que existiu uma religião e que a religião competia com a ciência. Ao contrário, existem documentos que provam que na Grécia Antiga, por exemplo, a religião e a ciência andavam juntas. Se acreditava que a ciência era divina, a matemática era divina, era a fonte de Deus. E quem mudou isso? E por que mudou isso? Isso está na história, isso está documentado. Né? Se você assistiu o filme de Hipátia, você vai compreender aonde é que foi a interferência maligna para interromper o processo de conexão de Deus com o ser humano, a conexão real, verdadeira, não a mentirosa que está, né, escrita. Você pode estar querendo, né, nossa, o que ela está falando do livro sagrado. Se você estudar, se você buscar o conhecimento, se você ler a verdade, como eu disse, que está escrita, porque se a gente acredita em Sócrates, em Platão e todos os que vieram, né, desde muito antes de Jesus, que deram contribuição para a ciência, para a evolução, né, que nos proporcionou hoje termos as tecnologias que temos, isso está documentado, assim como estão documentadas essas coisas que eu estou falando. Essas coisas foram acrescentadas nos documentos que foram escritos mais ou menos, não sei, 20, 30 anos depois da morte de Jesus, que foram as primeiras cartas de Paulo. E assim mesmo tem muitas cartas de Paulo que elas foram falsificadas, elas não são autênticas, são poucas que são autênticas. E quando a gente estuda isso, a gente vê aonde é que estão, né, as falhas, a verdade. E é isso que eu quero. Vamos buscar a verdade. Descubra a verdade e ela te libertará. Quanto mais a gente conhece sobre as religiões, a política e a ciência, melhor a gente vive, mais condições a gente tem de lutar para que o reino de Deus venha até nós, assim como Jesus nos ensinou, que é o que devemos fazer. Então, eu quero que você pense nas coisas que eu falei, eu quero que você escreva aqui, né, os seus comentários, o que você acha que é absurdo e por que você acha que é absurdo. E nós vamos continuar esses debates, né? E eu vou mostrando para você, vou te dar fontes para que você vá atrás e que você encontre esse conhecimento, para que você encontre essa verdade. Até a próxima.